São 7h35, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, hoje, quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, um ótimo dia para você, né? Obrigado aí pela audiência, tanto pelo rádio, tanto quanto pelo Face também, nosso streaming, onde você deixa lá o seu comentário, a sua pergunta ao vereador eleito Nildo Cardoso pelo PSL, que nos dá aí a satisfação da presença hoje, mesmo que virtual, no Folha no Ar, primeira edição. Nildo, seja bem-vindo, como sempre, a essa casa. Obrigado aqui pela paciência aí desde cedo conosco. E parabéns aí pela sua eleição. Mais uma vez, na última eleição, você tentou o filho, né? Não deu. Mas dessa vez você volta a casa e é o 4º mandato lá. Parabéns para você e boa sorte. Obrigado, Nildo. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando aí através da Folha no Ar. E é uma satisfação estar participando mais uma vez, né, da Folha FM, né, 98.3. E estou aqui à disposição, inclusive, para aquelas pessoas que estão em casa e possam interagir conosco. Agradeço suas palavras, Claudio, em relação à questão do mandato, né, da eleição. Mas, como diz o outro, a eleição aqui é quando termina uma, começa a outra. Como termina uma nas urnas e começa nos bastidores. Então, nós estamos aqui para responder qualquer pergunta, e tanto daqueles que estão interagindo conosco, quanto vocês aí, né, que estão com uma pauta bastante apimentada aí, nós estamos aqui para participar dela. Nildo, vamos começar então de uma forma mais branda, então, já que você está achando que a pauta deve estar apimentada, eu queria ouvir sua opinião com relação a essa renovação da casa de 80%. Tá certo que é uma renovação com alguns nomes já conhecidos. Você que vem para o 4º mandato, Fábio Ribeiro, que volta para exercer o 2º, Matoso também, seu 2º mandato. Alguns nomes vinculados a famílias, né? Tem no seu partido o próprio Bruno, que é filho do Gil, o Juninho Virgílio, que é primo do Tiago, alguns nomes conhecidos, mas alguns nomes também novos, que não figuravam aí entre os nomes mais conhecidos da política de Campos, que conseguiram o mandato. A que você atribui essa renovação de 80% na Câmara dessa atual legislatura para a próxima? Bem, eu acho que a primeira coisa, na minha opinião, foi a decepção com o mandato de Rafael. Porque normalmente quem mais elege é a base do governo. E aonde menos elegeu foi a base do governo. Se você observar na eleição, por exemplo, de Chicão, Rafael fez 151 mil votos, mas elegeu 3 vereadores, se não me falha a memória. Mas Chicão elegeu a maioria, mesmo tendo aquela questão do check-in, né? Aí foi buscar gente que estava na 8ª suprença, 7ª, coisa parecida. Mas foi quem fez uma bancada maior em função da máquina. Infelizmente, a máquina dessa vez aí, ela não funcionou, entendeu? Tanto é que nós tivemos aí, vou citar só um exemplo. O PTB, com 3 vereadores, reelegeu o Twin, que era presidente da Fundação do Esporte. Então, ali só foram 3 vereadores a menos. Nada contra os vereadores. Estou citando só como exemplo. E outra coisa também que você acabou de frisar, apesar de ser uma renovação, e ao mesmo tempo não ser, que a renovação é porque não tinha mandato. E também não é uma renovação porque são pessoas que já têm passagem pelaquela casa de leis, que é o meu caso de Fábio Ribeiro, meu caso, e o caso de Rogério Matoso, certo? Mas eu avisei isso aí antes, até numa conversa com o próprio Aloysio, né, Luizinho, eu falei com ele que nós teríamos uma renovação superior a 70%. Isso foi avisado antes, entendeu? E falei também da questão da queda da votação do prefeito, que também iria contribuir para que essa renovação acontecesse. Agora, dessa renovação, Nildo, a gente sempre destaca aqui, e tem até a pergunta da Silvana Venâncio no grupo de WhatsApp da Folha, essa renovação ela veio também sem nenhuma mulher. É um fato, acho que de todas as legislaturas que você já passou, essa vai a 4ª, é a primeira que você entra sem, deve ser, se eu estiver equivocado, você me corrija,
a primeira sem pelo menos uma mulher na bancada. Como você avalia esse cenário da falta da representatividade feminina na Câmara? Olha, eu vou dar um exemplo para você que hoje, pelo menos até 2018, quando o Bolsonaro foi eleito presidente da República, os partidos que predominavam, né, com mobilidade junto à sociedade, né, através das próprias universidades, eram os partidos do poder, que era o PT. Né, partido de esquerda, que faz aquela movimentação social, vão às ruas se manifestar e coisa parecida. Aconteceu o seguinte, o PSOL, pelo que me consta, só apresentou uma mulher e um homem como candidato. Então aí já diminuiu aí uma quantidade absurda, tanto de homens quanto de mulheres. Mulheres só teve uma. E também com uma votação bastante expressiva, mais de 1.700 votos. Se você for ao PT, o PT só apresentou 11 candidaturas, 7 homens e 4 mulheres. Então, os outros partidos vieram agora, automaticamente, eu vou falar do PSL, na qual eu estou como presidente da executiva provisória, mas o partido apresentou as 12 mulheres e os 26 homens. Vamos frisar, todos eles herdados, né, pelo saudoso Gil, que quando eu cheguei no partido no dia 24 de agosto, eu já encontrei a nominata pronta. E essa nominata se manteve até a convenção e posteriormente no presidente. Nildo, falar nisso, dessa questão da nominata do... Acho que você... Nildo, tá me ouvindo? Acho que travou a conexão do Nildo lá. É isso que eu tô na dúvida também. Não, travou. Dele pra mim? Não, sumiu? Opa, acho que agora tá voltando aqui. Não, tá... vê se você consegue aí, porque aqui continua travado, Arnaldo. Eu acho que travou aqui... pelo que eu tô olhando aqui no Facebook, acho que travou a minha também. Não, a sua não. A sua então tá ok. Então vamos tentar, vou aguardar aí, ver se a gente consegue voltar essa conexão com o Nildo Cardoso, porque eu ia falar justamente sobre essa questão do processo que o Jorginho Virgílio está movendo com relação a possíveis candidaturas fantasmas de mulheres na coligação do PS, na nominata do PSL, né, e outros partidos também. Mas isso a gente precisa ouvir o Nildo Cardoso, né? Deixa ele voltar. Ele falava sobre esses movimentos de esquerda, dos partidos de esquerda. E eu recordo a você que a gente acabou passando rapidamente pelo noticiário, que ontem nós tivemos um movimento pelo 10º dia da morte de Marielle Anderson, aqui também na Praça São Salvador, um ato realizado pelo pessoal na Praça São Salvador, né? E quando o Nildo fala, né, os movimentos sociais, as ruas da esquerda, né? Isso acabou mudando de um tempo para cá, né? A direita também foi para a rua, a esquerda não é mais dona da rua. Como que esse panorama mudou recentemente no Brasil de maneira geral? Porque antes realmente, né, desde a marcha da década de 60 lá pela família, né, que culminou com a ditadura militar, a direita dificilmente ia para as ruas, era algo meio... As ruas eram dominadas pela esquerda. Aí o que acontece agora? Agora não. Agora a rua é de todo mundo, né? Movimentos de direita vão para a rua, movimentos de esquerda vão para a rua, até movimentos nem tão democráticos assim, movimentos com a questão do... às vezes também monárquicos, pedindo a monarquia, outros pedindo a ditadura, que não é democrático, mas as ruas passaram a ser de todo mundo. Todo mundo tem direito de... O que é bom... Todo mundo tem o direito de ir pra rua, né? O que é bom, por outro lado, tem gente que pede o fechamento do Congresso, do Supremo, né? Pede o fechamento de tudo e deixa lá só o ditador. Arnaldo, teve um... Rapaz, eu estou tentando aqui, mas é complicado. Teve um sociólogo ou um cientista político que disse aqui, não sei se foi o professor Hamilton, eu não quero, depois eu erro assim, fica chato. Mas teve um dos nossos convidados
ainda antes da eleição, e ele fez um comentário muito interessante sobre essa questão de direita, de esquerda, centro. O Brasil hoje ele está muito mais, o povo está muito mais conhecedor desses assuntos, principalmente depois que, olha o que ele falou, depois que Jair Bolsonaro tirou a direita de dentro do armário. Achei muito interessante e ele creditou essa exposição maior da direita a partir da vinda do candidato, então, Jair Bolsonaro, e agora presidente. Né? Depois a gente volta a comentar sobre o cenário nacional, com o Nildo aí a gente conversa sobre o local primeiro. Voltou aí, Arnaldo. Voltou voltou tamanho GG, grande. Se der para ver aí como fica isso. Vamos lá, Nildo. A gente estava falando aqui sobre essa questão da falta da representatividade de mulheres, e isso dá gancho, né, para a gente comentar essa ação que o Jorginho Virgílio, ainda vereador pelo DC, anunciou ontem na Câmara que ele ingressou com uma ação pedindo aí para que vocês nem sejam diplomados, vocês do PSL, os vereadores do DEM, do PSC e do Avante, porque, segundo ele, há suspeita de candidaturas femininas fantasmas ou o não cumprimento da cota para mulheres. Você já colocou aqui que o PSL cumpriu com 26 e 12, né, que é 26 homens e 12 mulheres. Positivo. Mas teria candidato aí sem votos. Como explicar isso? O que aconteceu nesse processo e como você avalia essa ação do Jorginho Virgílio? Olha, eu quero dizer que a ação do Jorginho Virgílio, ele está entrando em cima de uma ação que já existia. Então, na realidade, essa resposta já foi dada, já foi, não sei se foi entregue ontem, mas o prazo termina hoje. Então, se ele entrou ontem, esse processo está correndo desde a semana passada. E essas informações, essa notificação chegou para mim, automaticamente o partido já fez a sua defesa, inclusive com a ata da participação de todos os candidatos, né? As mulheres, inclusive, registrando o nome delas na ata e, posteriormente, o registro da candidatura delas. E a questão também da cota, né? Enviando para o Rio de Janeiro, para o partido, né? O diretório regional, as contas para que pudesse, se caso fosse, né? Se disponibilizasse recursos para poder enviar recursos do fundo partidário para essas candidatas. Ou todos os candidatos que têm direito, tanto mulher quanto homem. Mas isso aí depende do recurso. Aí não cabe ao diretório municipal. É o nacional mais a regional. Isso também nós fizemos. E a questão da defesa da função de mulheres de não ter voto, eu acho que cabe a cada uma delas fazer a sua defesa. E isso nós fizemos a notificação para que cada uma delas pudesse apresentar a sua defesa, a sua justificativa, haja vista que a coligação fez material de campanha, que foi com PDT e PSL, para todos os candidatos. Então, essas informações também foram feitas, foram informadas exatamente à Justiça Eleitoral do Ministério Público. A candidata sem voto, então, ela teve recurso, ela teve material de campanha, o que foi destinado a ela? Material de campanha, elas tiveram, e recurso, não tiveram recurso. Isso, as citadas, né? As mulheres citadas não tiveram recurso do fundo partidário. E qual a sua expectativa com relação a esse julgamento, Nildo? De quando? A essa ação, o andamento dessa ação. Você está falando referente a das vereadoras sem voto, isso, da proporcional. Olha, eu acho que a parte do partido, o partido cumpriu, entendeu, Arnaldo? O partido cumpriu todas as exigências na qual é de competência do diretório. Nós fizemos uma reunião antes mesmo da convenção, com a presença do deputado Felício Latessa. Ele trouxe até um convidado para que pudesse fazer uma palestra. Isso aconteceu lá no Folha Seca, cedido pelo ex-vereador, o atual vereador, né, e não se elegeu neném. E lá foi feita toda a orientação para todos os candidatos naquela ocasião,
né, daquilo que teria que ser feito, cada um cumprir todo o rito, né, para que não tivesse problema dentro do processo. Isso foi tudo feito e nós registramos todos, inclusive essa reunião, tudo isso foi anexado dentro do processo, assim como as fotos da convenção, assim como a ata da convenção, e nós estamos tranquilos em relação à nossa responsabilidade enquanto presidente do Diretório Municipal. Tem alguns comentários aqui, né? Por exemplo, chegou o comentário da Giovana Almeida. Na realidade, os partidos usam as mulheres para cumprir uma exigência do TSE e depois as mulheres não fazem campanhas e ainda apoiam explicitamente candidatos do partido ou de outros partidos. E ainda houve uma preferência no PSL em liberar 50 mil para uma única candidata e as outras ficaram sem o apoio financeiro, como manda a legislação. Eu queria que você comentasse esse comentário da Giovana. O comentário da Giovana tem que ser encaminhado para o diretório regional e a nacional. Porque aqui eu não recebi recurso nenhum do fundo partidário, até porque eu já tinha declarado antes que eu não queria, e se viesse iria estornar, entendeu? E aquela pessoa, por exemplo, quem recebeu, a decisão não foi do diretório municipal, foi da nacional e a regional. É quem deve falar. Entendeu? E não eu, enquanto presidente do Diretório Municipal. Nildo, você esteve à frente da agricultura no governo Rafael, né? Fez uma declaração, no mínimo polêmica, ao Cláudio Nogueira no Folha no Ar, segunda edição, depois você voltou comigo no Folha no Ar, primeira edição, rompeu com o governo. Você colocou aí na sua primeira resposta que a base governista teria dificuldade de conseguir fazer um amplo número de vereadores, e isso já estava se desenhando desde lá de trás, do seu ponto de vista. Você acha que se estivesse ainda no governo hoje, a gente estaria conversando aqui com você eleito? Possivelmente sim, se tivesse atendido os 3 milhões e 300 que o Feliz colocou para o SEASA, que o prefeito passou uma borracha em cima e apagou. Se ele tivesse colocado esse recurso no SEASA, que era o SEASCAM, você não tenha dúvida que nós teríamos hoje lá pelo menos 3 mil pessoas em campo na cidade, principalmente em Guarulhos, trabalhando ali dentro, e escoando a produção, né, do homem do campo, o homem do interior, e valorizando. E hoje você não tenha dúvida nenhuma que Rafael estaria no páreo hoje para disputar uma eleição, até mesmo no segundo turno. Ganhar no primeiro, ninguém ganharia, com 11 candidatos, mas pelo menos poderia estar disputando um segundo turno se aquele projeto tivesse sido colocado em prática. Essa bandeira do SEASCAM... Deixa eu concluir só. Sim, pois não. Eu assumi um compromisso com o prefeito, e se ele estiver acompanhando, ele pode ligar e participar, de que se o SEASA ou o SEASCAM fosse colocado em prática, eu não seria candidato a nada, nem a vereador, nem a vice-prefeito, nem prefeito, nem nada. Eu simplesmente iria me dedicar àquele projeto. Isso eu assumi com ele e com testemunho que eu prefiro não falar. Certo. E eu queria falar sobre o seu mandato, esse próximo mandato. Você vai dedicar bastante a essa bandeira? Vai tentar lutar novamente para a abertura do SEASCAM? Como que está esse projeto no seu pensamento político pessoal, a sua vida política? Você vai insistir nesse projeto agora como vereador? Já está na pauta. Já está na pauta. Eu acho que o mais importante ali era conseguir a escritura daquele imóvel. Aquele imóvel foi desapropriado no governo de Raul Davi Linhares Correia em 1974. Depois o regime militar chegou lá e construiu 10 mil metros de galpões, com box, com a pedra alta, e 72 boxes que estão lá construídos. Nós colocamos na época os segurança para preservar aquele patrimônio público, que estava uma bagunça. Tinham lá mais de 300 veículos, na qual, através de Pedro Paulo, que eu quero elogiar, o secretário de Transporte do governo, e ele contribuiu e muito para que saísse a licitação daqueles veículos para desocupar aquele espaço. Então, eu ainda penso que aquilo ali é a única alternativa para tirar a cidade de Campos da situação que nós nos encontramos em queda livre, a questão da receita proveniente de royalties, já que o pré-sal será distribuído com todos os municípios do território nacional, estados também,
e com direcionamento de 75% para a saúde e 25% para a educação. E a atual regra de partilha, né, do que a gente tem agora está em declínio e vive esse fantasma aí do julgamento da partilha, né? Mas a gente já comentou sobre isso aqui em algumas oportunidades. Você tem uma opinião consolidada sobre isso? Que mais uma vez foi adiado esse julgamento? Você acha que quando realmente for a plenário, Campos, os municípios e estados produtores têm chance de reverter essa situação, Nildo? Olha, aquela votação passando de 80% do Congresso votando pela partilha. Aí ficou pendurado lá com uma decisão monocrática da Carmen Lúcia, né, da ministra, e que de uma hora para outra eu tenho certeza que isso vai ter que ir à pauta. Não vai ficar eternamente, entendeu? Debaixo de uma gaveta. Uma hora vai acontecer. Só espero que Campos ainda tenha dinheiro para dividir alguma coisa, porque eu estou vendo, a cada ano que passa só vai diminuindo. E se houver essa partilha, nós vamos ter muito pouco para dividir. Ô Nildo, aqui o Gustavo Landi Sofiati, ele comentou aqui, o governo Raul Linhares começou em 77. Talvez a referência seja o período que ele era secretário de Zezé Barbosa no segundo mandato. Ele só fazendo essa correção de tempo aqui. Para dizer que o tempo foi exatamente a desapropriação e caiu no colo dele a construção. Mas não foi feito o principal, que foi exatamente o pagamento da desapropriação, que foi feito em 2007, no governo de Mocaibe e concluiu no governo de 2011 de Rosinha. Então, com duas parcelas do governo Mocaibe, totalizando 38 milhões de reais. Então, só para esclarecer, né? E também o SEASA, quando eu falei de 2008, ele começou a declinar, ele não aconteceu do dia para a noite. As pessoas começaram a usar o espaço, mas ilegalmente. Ou seja, aos poucos as pessoas foram saindo de lá até abrigar algumas pessoas do Nordeste que vinham para Campos para vender rede aqui na beira da praia no período de verão. Nildo, tem algumas questões que a gente precisa abordar no próximo bloco, já são 7 horas e 57 minutos. Uma delas eu já vou fazer uma ponte aqui para o próximo bloco e a gente vai ao intervalo e na volta fala sobre isso. Eu queria que você contasse para a gente aqui os bastidores dessas mudanças do PSL no período pré-eleitoral, né? Até então o presidente era o Bruno Viana, o filho do Gil Viana, houve uma intervenção da estadual, você chegou. Como que ficou essa conjuntura? Houve algum tipo de problema? Hoje está tudo acertado dentro do partido, mas vamos deixar para falar sobre isso já no próximo bloco, depois do intervalo. Pode ser, Nogueira? Pode, claro. Tranquilo. Muito obrigado. Ô Nildo, só para um minutinho aqui para a gente encerrar, muita gente questiona, e nós já falamos sobre isso, sobre o SEASCAN, né, voltar sobre essa reabertura do antigo SEASA, que Arnaldo abordava com você agora, mas voltar para que se Campos não produz o suficiente? Mas não produz o suficiente porque não tem para onde escoar. Porque as pessoas forem na Baixada, vai ver abacaxi lá vendendo por 50 centavos. Você vai ver uma caixa de aipim lá em Correnteza, lá que nós fizemos uma matéria que saiu aí no Globo Rural, a caixa de aipim sendo vendida a 8 a 10 reais com 25 quilos. E você chega lá no SEASA, é 1,30 o quilo. Então, se não vai servir, é porque é igual cana-de-açúcar. Nós perdemos as usinas, por quê? Por má gestão, e perdemos as usinas também porque veio aquela crise, aquela falta de incentivo da questão do pró-álcool, né? E aí, de lá para cá começamos a perder as usinas. E hoje eu não vi, não sinto hoje que existe outra alternativa que não seja o alimento. Afinal de contas, o Brasil hoje tem superávit em função do agronegócio. Por que o agro só funciona na região centro-oeste de São Paulo e no sul do país? E agora crescendo com a água chegando ao Nordeste. Será que isso não vai acontecer conosco? Bom, então vamos fazer o intervalo, são 8 horas agora em ponto, rapidamente a gente volta e na sequência a gente continua conversando com o vereador eleito Nildo Cardoso para o seu 4º mandato. Oferecimento do Folha no Ar, primeira edição, dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Clínica Proteus,
você, sua empresa e seus funcionários em boas mãos. Sua conta de luz